Ô Saulo, você tocou num ponto aí, na verdade, que é o que eu queria entrar, que você falou da PEC dos precatórios. Inclusive, gente, só vou atualizar aqui informações que, segundo aqui fontes do broadcast, dizem que os senadores querem discutir se os precatórios do Fundef vão ficar de fora do teto. O relator falou em garantir os precatórios do fundo, mas os senadores ainda estão esperando o texto. Ou seja, né, a gente está falando dessa novela aí da PEC dos precatórios já há algum tempo. Inclusive, o ministro da Economia acabou revisando o impacto dessa PEC, considerando a alta da inflação, aumentou um pouquinho ali a projeção de folga no orçamento para 106 bilhões de reais. Você acha que isso abre aí, de repente, um precedente para um vale-tudo fiscal às vésperas de uma eleição? Você acha que esse cenário, aliado com os juros aí que você estava falando, em economias até mais estáveis, pode acabar provocando ainda mais uma fuga de capital? Como é que você enxerga todas essas questões e como a gente se proteger desse fenômeno como um todo? É realmente, às vezes, dessa diversificação, como você estava falando? Eu fico imaginando um gringo escutando essa nossa conversa, né? Ele não vai conseguir entender nada. Por isso que a gente é muito bom investidor no Brasil. Se você pega... Eu sou totalmente contra precatório ser prerrogativa de orçamento federal. Até porque quem é responsável por esse orçamento é o judiciário. O judiciário deveria ter um teto do precatório que ele respondesse por essa pauta fiscal. Porque como é que você toma conta de um orçamento e um outro órgão manda um orçamento para você? Então, para mim, conceitualmente, o precatório está fora do teto, faz sentido, porque não é prerrogativa do Executivo, nem da Câmara, o precatório, é do Judiciário. Então, se eu fosse falar e colocar isso em responsabilidade, o Judiciário deveria responder sobre os precatórios, deveria ter um orçamento próprio, né? Então, conceitualmente, eu acho que isso não deveria fazer parte do teto. Mas, agora vamos voltar, está na Constituição, faz parte do teto, eu não posso ser inconstitucionalmente irresponsável por conta disso, dado que tem um erro de conceito na formatação disso. Isso eu acho o seguinte, pelo ponto de vista de custo, é uma discussão que, se você for ver o orçamento de trilhões, é muito pouco. Mas, conceitualmente, isso mostra um pouco da nossa fragilidade de resolver os nossos problemas internos. Se você pegar todo o orçamento que o governo federal tem, 100% disso, 96%, não, 94% disso é gasto obrigatório. O que é gasto obrigatório? Servidor público, previdência e os gastos obrigatórios como enfim, precatório, tudo isso. Sobra 6% disso tudo para gasto discricionário, que é educação, saúde, segurança e infraestrutura. Então você, ao longo dos anos, e essa ordem já foi ao contrário, tá? Já foi meio a meio, tá? Isso depois de 2014 abriu a boca do jacaré da importância, ou seja, os políticos nunca tiraram deles, continuaram com 1 trilhão e 400 para eles gastarem, e os gastos discricionários saíram de 1 trilhão e 400 para 100 bilhões. Então, o que a gente está discutindo é que o Brasil, ele está cada vez mais não sabendo não gastar, os políticos não cortam na carne, porque não vão fazer reforma política para que isso aconteça. Então, a gênese disso tudo é um perigo. Por quê? Porque está na mão de poucos, está concentrado, e eu acho que tudo isso, para mim, independente se está certo ou errado, só mostra a fragilidade que o Brasil tem de resolver seus problemas de forma endógena. Isso é sempre um risco que vai existir. Então, eu sou preocupado com isso, porque apesar dos políticos serem cientes que eles não trabalham sem dinheiro, eles estão tirando isso em contraparte de matar o que desenvolve o Brasil, que é saúde, educação e segurança. Então, eu não sei te dizer o que é certo ou errado, mas eu sei te falar qual é o incentivo para eles tomarem a decisão. E eu, antropologicamente, tive paciência de assistir a primeira votação durante 5 horas, de 9 às 2. Minha mulher me chamou um pouco, mas eu falei que existia ali uma forma de eu entender a motivação do ser humano. Se você assistir qualquer votação de PEC, que seja uma pauta pesada para os mercados e para o Brasil, todo o incentivo de qualquer político é político. Ou seja, tinha cara que falava, não vou passar a PEC porque eu não quero eleger Bolsonaro. Então, diante disso, eu acho que a gente já entrou em eleição e eu não sei o que vai acontecer, porque o Senado está barrando porque a gente tem um candidato a presidente da República lá. Se eu tivesse que votar, assim, uma casa de aposta, eu acho que o Senado vai barrar.
É complicado, e aí vai né? trazer instabilidade institucional e para os mercados.